Queridos irmãos, neste domingo, a Igreja nos convida a viver uma festa, a festa da vida eterna, a festa do céu que nos espera. Um dia de alegria, um dia de júbilo, a Assunção da Virgem Maria. E o Evangelho nos apresenta o júbilo de Isabel, que ficou repleta de Espírito Santo. A alegria do pequeno João Batista, que pula dentro do seio da sua mãe Isabel. E a alegria de Maria, que canta o Magnificat para Deus. Uma alegria contagiosa, uma alegria transbordante. Somos criados pela alegria. Somos feitos para esta alegria. Por isso São Paulo nos convida, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito-vos, alegrai-vos. E como é importante, por isso, ao longo da nossa peregrinação terrena, ter os olhos fixos para o céu. Paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso, como dizia frequentemente São Filipe Neri, até muitas vezes renunciando a cargos, como quando foi eleito como cardeal, e renunciou, porque preferia o paraíso e tinha medo que a vaidade do mundo pudesse derrubar a glória do céu. Da mesma forma, São Francisco sempre dizia: «È tanto grande la gioia che mi aspetto che ogni sofferenza mi è diletto», in italiano, che significa: «È tão grande a alegria que me espero que todo o sofrimento me alegra». Poder abraçar o sofrimento, abraçar a cruz nesta terra, para não perder a alegria eterna pela qual somos feitos. De fato, quando nós festejamos Maria, que entra no céu em corpo e alma, nós estamos olhando para aquilo que é o nosso destino final. Ela como primícia da nossa vida, ela que é imaculada, viveu a morte apenas como uma passagem, como dormício, uma dormição, como diziam os padres. E seu corpo já vive na glória do céu, assim como o nosso corpo também, que foi criado para uma glória eterna, um dia ressuscitará. De fato, sabemos que a morte entrou no mundo por causa do pecado. E por isso, cremos que Maria, que foi isenta de todo pecado, imaculada do Espírito Santo, como a chamava São Massimiliano Maria Kolbe, um apaixonado da Imaculada, e que morreu mártir mesmo na vigília da festa da Assunção de Maria, ela, através desta festa da Assunção, nos lembra que nós também entraremos com o nosso corpo na glória eterna. O meu corpo ressuscitará, sim, esses meus olhos verão o Salvador, como lemos em João, no capítulo 19, do versículo 25 ao versículo 27. Então, nesta festa, com os olhos fixos no céu, precisamos entender e contemplar o nosso futuro, mas também entender a responsabilidade do nosso presente. A única certeza que nós temos nesta vida é que um dia iremos morrer. E que nos espera uma vida eterna. Sim, nós nascemos para nunca morrer. Nascemos para uma vida de glória ou por uma vida de perdição, de danação. Não é por acaso que Nossa Senhora, em todas as aparições, sempre nos fala do paraíso, mas também nos alerta contra o perigo da morte eterna, desta segunda morte, da qual ninguém que morrerá no pecado mortal, como aprendemos pela palavra de Deus e pela doutrina da Igreja, poderá salvar-se. E nós precisamos entender que, como dizia Nossa Senhora nas aparições de Fátima, não prometo, dizia para os pastorinhos, felicidade nesta terra, tereis sofrimento, e pedia penitências, para que não percamos aquilo que realmente não passa. Precisamos passar nesta terra, nesta vida que passa, para realmente edificar uma casa, uma herança, um tesouro eterno que não passa. E Nossa Senhora, seja em Fátima, que em La Salete, que em todas as outras aparições, sempre nos convida para estarmos atentos, para fugir de todo o pecado, por quanto pequeno, e de ter uma vida de intimidade com o Senhor. O convite para a oração, para a penitência, para o jejum, o convite para que nós possamos entender que não é o nosso diploma, o nosso título de estudo, o curso universitário, ou uma profissão que realmente possa proporcionar uma vida confortável que nos leva para o céu. Não é o cuidado com a nossa saúde, é o essencial, apesar que tantas pessoas dizem a saúde é tudo. Não, a saúde eterna é tudo. Mas esta saúde que passa,
este corpo que passa, nós precisamos cuidá-lo como um presente de Deus. É claro que todas estas coisas são importantes, desde que o nosso olhar seja fixo no céu. Pois sabemos que a palavra de Deus nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas virão em acréscimo. Então, será que temos nesta vida terrena, nesta vida que passa, esta hierarquia de valores que nos permita de dar a cada passo da nossa vida terrena o valor que realmente tem? E não absolutizar aquilo que não é eterno, aquilo que não se fixa na eternidade. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. E como é perigoso neste materialismo em que estamos envolvidos, do consumismo ou do comunismo, estas duas mãos do anticristo, perder esta dimensão da vida eterna, da vida de graça. É interessante que em Fátima Nossa Senhora diz que muitas pessoas caem para o inferno por causa da impureza. Hoje parece algo tão normal, tão natural, tão comum. Mas o pecado, qualquer pecado, é horrível. Nós perdemos esta sensibilidade ao pecado porque perdemos esta capacidade de contemplar a vida eterna, de ter os olhos fixos no céu. Nesta festa, Nossa Senhora nos mostra a glória que nos é reservada. Somos feitos para o paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. E São Paulo nos alerta nas suas cartas, assim como no Apocalipse, no capítulo 22. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem autoridade sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idolatras e todos que amam e praticam a mentira. Não é por acaso que na primeira leitura nós, novamente no Apocalipse, contemplamos a glória da Virgem coroada com 12 estrelas. Esta Virgem que, porém, é engajada numa batalha contra o dragão, contra o inimigo da vida, contra aquele que quer devorar o filho da mulher logo que nascesse. E aqui João, no Apocalipse, nos coloca uma visão profética sobre a perseguição da igreja que o demônio tentou destruir desde o começo até hoje, nesta batalha infernal entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Não podemos esquecer que neste tempo nós estamos envolvidos nesta batalha. Caminhamos rumo ao céu. E o caminho é Jesus. Agora, não é Jesus de uma forma genérica, mas é Jesus que se manifesta, que se revela, que se torna conhecido através da sua palavra. É por isso que na palavra, na vivência da palavra, na escuta da palavra, na meditação da palavra, nós encontramos o caminho para o paraíso. Assim como Maria nos ensinou com sua vida, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E como entrar no céu? A palavra nos dá os 10 mandamentos. Nós temos um só Deus, um só corpo, um só batismo. Nós temos um só caminho, Jesus Cristo. É o seu caminho, a verdade e a vida. Caminhar em Cristo significa caminhar na sua palavra. Entender que o bem mais precioso que nós podemos ter é a vida eterna, que precisamos colocar o nosso tesouro no céu, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói. Entender que às vezes gastamos tantas energias procurando acumular bens que passam, esquecendo de colocar realmente o nosso tesouro naquilo que é eterno, naquilo que é o nosso chamado. Somos feitos para a glória. Entender que o dinheiro é papel, que o carro é lata, que a casa é pedra e que muitas vezes investimos a maioria das nossas energias naquilo que eu chamo 5C do capeta: a casa, a comida, o celular, o carro, o corpo. A preocupação com a nossa saúde, a preocupação com a academia, com exercícios físicos, com uma boa alimentação, com tudo aquilo que é bom em si, são coisas positivas, desde que nós primeiramente nos preocupamos com a saúde da alma, com aquilo que não passa, com uma vida na graça de Deus. É por isso que Nossa Senhora, que nos acolheu como filhos e que deseja que todos nós possamos chegar ao paraíso, ela mostrou em várias suas aparições para os videntes, pensamos por exemplo em Fátima, o inferno, o paraíso e o purgatório. Porque esta é a vida que permanece para sempre.
Precisamos realmente fixar os nossos olhos no céu. Precisamos, como São Filipe Neri, repetir perante tantas tentações que o mundo nos oferece: paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. E não é por acaso que mesmo que tantos psicólogos ou pedagogos falam para não assustar as crianças falando do inferno, Nossa Senhora quis mostrar o inferno para essas criancinhas, que disseram que teriam morrido de susto se Nossa Senhora não tivesse falado antes que teriam sido salvos e que teriam encontrado o seu lugar no céu. Sim, uma boa mãe sabe dizer não para os seus filhos, sabe educá-los. Muito melhor é ter medo das consequências do pecado do que, não conhecendo estas consequências, perder-se eternamente no inferno. Jesus veio para nos livrar da morte, das consequências do pecado, pois, repito, salário do pecado é a morte, mas na segunda leitura desse domingo nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta: com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão. Ele rasgou este documento de condenação na sua cruz. Ele, através da morte, abriu para nós as portas do céu, para que nós não morramos eternamente. E cabe a nós agora, olhando para Maria, para esta primícia, para a glória, para a alegria da vida eterna que nos é dada como herança, podermos decidir para viver sempre na graça de Deus. Como diziam os santos, melhor a morte do que o pecado. Sim, porque o pecado nos leva à morte eterna. Precisamos entender que nascemos para nunca morrer. As almas do inferno desejam não ter nascido, mas pela eternidade não poderão mais fugir desta segunda morte, como dizia São Francisco de Assis. Mas agora precisamos entender que a vida eterna começa aqui, e que realmente, como dizia Santo Ireneu, caro catax salutis, que significa a carne é capaz de salvação, se desde já nós podemos chegar ao céu, viver o céu na terra, como lemos neste trecho da visitação de Maria para Isabel. E voltando ao Evangelho desse domingo, entender que tudo aquilo que nós vivemos aqui, se estivermos na graça de Deus, já é vida eterna, já é experiência do paraíso. Começa agora o céu. Se a vida é eterna, não tem começo, não tem fim. Se a vida é eterna, no presente, nós podemos viver a alegria do encontro, a alegria da presença de Deus. Quantas vezes, nos momentos de encontro, nessa experiência maravilhosa do batismo do Espírito Santo, jovens que viveram uma vida depravada, homens e mulheres que viveram, por exemplo, no tráfico, no crime, de repente experimentam a salvação, experimentam esta misericórdia que nos lava de todo o pecado. É por isso que Nossa Senhora, nas aparições, nos convida a vivermos este cuidado para a palavra, a escuta e a vivência da palavra, para o sacrifício, o jejum, o terço, a adoração eucarística, a confissão mensal. Ela quer que nós possamos desde já viver o paraíso. E quantos destes jovens me dizem: Padre, eu nasci de novo. Eu não conhecia este amor, eu nunca experimentei esta alegria, que nem a droga, nem o álcool, nem o sexo podem dar. Eu quero o paraíso. Sim, paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. Isabel e Maria e João Batista, essas criaturas abertas ao Espírito, ficam repletas de Espírito Santo até transbordar. Porque creram, porque se abriram à palavra de Deus, porque quiseram viver a palavra, assumiram a palavra e caminharam na palavra. Somos feitos para o céu. Meu corpo é instrumento, é cardine, como dizem os padres da igreja, é caminho, é chave para a salvação. Se nesta carne, desde já, posso experimentar as primícias da vida eterna, que um dia poderei viver e saborear plenamente. Nosso pequenino sim, esta vida pequena, este corpo frágil é capaz da eternidade. E por isso Maria glorifica a Deus, porque olhou para a humildade, a nossa pequenez, a minha pequenez, a tua pequenez, para realizar em nós maravilhas. Que a nossa vida seja desde já surpreendente, uma maravilha de Deus. Viver com Cristo desde já, não pelo medo do inferno, mas pela alegria desta vida que, no presente, em Cristo, presença viva no meio de nós, podemos experimentar.
eu estarei convosco, disse Jesus, todos os dias, até o fim dos tempos. Que possamos realmente, neste domingo, saborear a eternidade, um presente que passa e pela graça de Deus se fixa desde já na eternidade. Um bom domingo para todos.